Olá, meu nome é Juliana Molina, eu sou advogada do escritório Shediac Advogados e atuo na área de compliance e anticorrupção. Estamos hoje aqui na Conexão Ética em companhia do Dr. Olavo Chinaglia, advogado de empresas, sócio do Veirano Advogados e ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Estamos aqui para tratar da nova lei anticorrupção. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então tá bom. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder, enfim, conversar com o público do Conexão Ética. Legal. Doutor Olavo, o que mais te chama a atenção em relação à nova lei anticorrupção? Bom, Juliana, acho que o fato em si de ter havido uma mobilização institucional para tentar criar novos mecanismos de combate a práticas lesivas à administração pública em geral e, em particular, combater esses atos de corrupção que constituem ou representam um tipo de prática enraizada na administração brasileira e que acho que na sociedade em geral, né, porque, enfim, não podemos nos esquecer que o governo e os políticos são reflexos daquilo que acontece na sociedade. Se existem os corruptos, existem os corruptores. Então, essa é uma lei que vem em boa hora como uma sinalização no sentido de que a paciência da sociedade com esse tipo de prática já se esgotou. Sim, sem dúvida. E do seu ponto de vista, já se pode perceber alguma mudança no mundo empresarial? Olha, certamente o que se pode observar é uma preocupação muito grande das empresas em se informar a respeito da lei anticorrupção, qual é o tipo de responsabilidade que ela cria e que tipo de condutas as empresas precisam adotar para se assegurar de que não violarão nenhum dispositivo dessa nova lei. Eu só não posso afirmar que houve uma mudança, uma revolução no comportamento empresarial, porque isso significaria que antes da lei todos então seriam corruptores. E certamente essa não é a realidade. O importante, eu acho, que assim, a mudança perceptível é a crescente preocupação em estar cumprindo as normas vigentes no país. Isso não se limita à legislação anticorrupção. Me permite aqui um exemplo mais afeito à minha área de prática, cada vez mais as empresas se preocupam em receber orientação sobre os preceitos da legislação concorrencial. Eu fui conselheiro do CAD, como você disse, e mais nós podemos observar a relevância que o CAD tem na economia nacional e a preocupação das empresas em se adequar aos princípios de liberdade de iniciativa e de concorrência e agora, por que não dizer também, prevenção aos atos de corrupção. Ótimo. E do ponto de vista prático, na tua opinião, o que deveria mudar dentro das empresas que atuam no Brasil? Olha, eu acho que, assim, em primeiro lugar... Com a entrada da nova lei, do seu ponto de vista, o que deveria mudar? Eu acho que, acima de tudo, a preocupação das empresas em instituir políticas de compliance, políticas de observância dessa legislação anticorrupção. Porque, enfim, as empresas, elas não sentam para tomar cerveja no bar, elas não sentam para conversar, não se casam, enfim. Empresas, na realidade, são reuniões de pessoas e é impossível controlar o comportamento de todos os indivíduos o tempo todo. Então, do ponto de vista corporativo, o que se deve fazer é implementar de forma clara uma política de orientação e monitoramento das práticas dos seus colaboradores no dia a dia dos negócios. Evidentemente que, no âmbito da vida privada, cada um responde pelos seus próprios atos. A lei também prevê o acordo de leniência. Quais são os benefícios para a empresa de celebrar um acordo de leniência? Tá. Bom, o acordo de leniência, com essa denominação, ele foi introduzido no direito brasileiro justamente na esfera do direito da concorrência.
Ele é aquilo que é mais comumente conhecido como um acordo de delação premiada. No âmbito antitrust, ele atualmente proporciona para a empresa que obtém esse benefício a imunidade administrativa e criminal para os indivíduos envolvidos. Então a empresa se beneficia de não ser apenada no âmbito do CAD e os indivíduos ficam isentos de pena no âmbito criminal, na medida em que o acordo de leniência ele é aplicável somente naqueles casos que nós conhecemos como casos de cartel, que além de uma infração concorrencial é também considerado crime no Brasil. No contexto da lei anticorrupção, os benefícios são menores. Na realidade, não há previsão de isenção de pena no âmbito criminal. Então, se o ato de corrupção também for caracterizado como crime, o indivíduo não se beneficia, pelo menos não de forma direta, da celebração de um acordo de leniência. E a redução das penas para a pessoa jurídica também ou melhor, o benefício para as pessoas jurídicas é uma redução e não isenção total da pena, como acontece no direito antitrust. A questão aqui é, assim, do ponto de vista da administração, é que o acordo de leniência ele é um excelente instrumento de investigação. Ele proporciona que as autoridades tomem conhecimento de fatos que possivelmente, sem que existisse a possibilidade de alguém se autodenunciar para se beneficiar de redução ou até de isenção de pena, fatalmente a autoridade concorrencial ou anticorrupção, conforme o caso, não conseguiria desvendar aqueles acontecimentos. Não é um instituto criado no Brasil, ele já existe em muitas outras jurisdições e é universalmente aceito, principalmente no contexto antitrust, como eu disse, como o principal instrumento nas políticas de combate aos cartéis. Acho que vale a pena fazer um comentário que o Programa Brasileiro de Leniência é considerado referência mundial. Ele é amplamente elogiado e foi um dos responsáveis por alçar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência à condição de um dos mais bem conceituados no mundo. É uma publicação da Global Competition Review. O CAD ele recebe 4 de 5 estrelas possíveis e, se não me engano, somente 8 agências antitrust no mundo têm avaliações melhores do que as do CAD. Muito, então, em função do êxito desse programa de leniência. Você atuou em diversos casos e o CAD tem experiência com o uso desse acordo. O uso do acordo de leniência em outros países, você tem conhecimento se é efetivo? Não, sem dúvida, né? Como eu disse, mais e mais as jurisdições vêm se equipando para a utilização desse instrumento, muito em função da sua eficácia. Os cartéis, falando especificamente desse tipo de conduta anticompetitiva, eles são, por sua natureza, instáveis, porque na sua gênese eles contêm vamos chamar de um elemento de deslealdade. Por quê? Empresas que se apresentam no mercado e perante os consumidores concorrentes, na realidade combinaram em alguma medida as suas ações para justamente fraudar o processo competitivo. Isso acontece em qualquer mercado, inclusive em mercados de compras públicas, né? Cartéis em licitações são alvos de preocupação constante das autoridades de concorrência mundo afora. E justamente por se basear vamos dizer, numa traição da confiança dos consumidores, o cartel ele denota uma postura moral flexível, né, dos seus integrantes. E nesse contexto, quer dizer, não é incomum que um dos participantes do cartel acabe por fraudar o próprio cartel, pretendendo com isso ganhar participação de mercado ou ganhar mais do que os copartícipes da infração.
Por isso mesmo que os cartéis podem ser classificados como cartéis soft ou cartéis hardcore, cartéis clássicos. Os cartéis clássicos são aqueles que não só contemplam os acordos para divisão de mercados ou para ajustes de preços, mas inclusive mecanismos de monitoramento e sanção para aqueles que descumprirem o objeto do acordo ilícito. Então, o programa de leniência ele joga com essa estrutura de incentivos. Permitir que um agente econômico, que eventualmente já tenha se beneficiado do cartel por algum tempo, possa, por assim dizer, sair imune ou com consequências muito menos drásticas, desde que, em contrapartida, ele ajude a interromper aquele cartel. E ao jogar com os incentivos dessa maneira, as autoridades concorrenciais são muito pragmáticas. Acima de tudo, o objetivo é fazer com que os mercados e o consumidor, em particular, deixem de ser prejudicados com aquilo. Quando a gente fala em cartéis em licitações, a gente encontra já um ponto de conexão muito evidente com a legislação anticorrupção. Não que exista necessariamente corrupção sempre que existe um cartel para fraudar um processo licitatório, mas o dano, por assim dizer, é muito próximo, porque ao fraudar o processo competitivo, seja por meio de um ato de corrupção, seja por meio de um acordo entre os competidores, em última análise quem é prejudicado é o ente público contratante e, de forma indireta, a sociedade cujo interesse está ali refletido. Legal. E um marker, como a empresa pode garantir que foi realmente a primeira a se apresentar? Eu acho que isso é importante lembrar que no Brasil, tanto no direito antitruste quanto na legislação de corrupção, só existe um acordo de leniência. Quem chegar primeiro vai ter a oportunidade de celebrar. Se esse acordo já tivesse sido assinado, não existe uma segunda ou uma terceira leniência, como existem em outros países. Tá. Então, e isso é efetivo? É efetivo. Acontece na prática? Sem dúvida. E aí a questão passa a ser, como é que você garante para aquela empresa que ela é a primeira a chegar? Exato. No Brasil, o CADE adota um procedimento que vem se revelando bastante eficiente. Toda vez que alguém se dispõe a negociar um acordo de leniência com o CADE, o primeiro passo é informar a autoridade que existe interesse na celebração de um acordo de leniência em um determinado mercado. Vamos pensar genericamente, o mercado de autopeças. E esse mercado, ou melhor, o CADE então vai verificar se não existe já um prévio acordo, ou uma negociação em curso, ou um acordo já celebrado, ou mesmo a suspeita de que algo precisa ser feito. Porque a condição para a celebração do acordo é que a autoridade não tenha conhecimento dos fatos que serão objeto da investigação. Então, o CADE faz essa verificação e retorna para a empresa dizendo, olha, não existe nada, não foi entregue nenhum marker ou nenhuma senha para nenhuma empresa a esse respeito. Então, a empresa vai e formaliza o seu interesse em receber um marker para, posteriormente, formalizar uma proposta para a celebração de um acordo de leniência. Interessante, porque assim fica claro para todos que estão nos assistindo que realmente é um procedimento que funciona aqui no país. A questão, assim, uma dúvida que surgiu com a edição da lei anticorrupção é que existem circunstâncias em que pode ocorrer ao mesmo tempo uma infração à legislação antitruste e também uma violação à lei anticorrupção. E nesse caso, a primeira pergunta é, supondo que uma empresa queira passar a limpo essa história, se autodenunciar e denunciar os demais participantes. A primeira pergunta é, em qual dos balcões essa empresa deve se apresentar? No CADE ou perante a autoridade competente para tomar o acordo de leniência no âmbito da lei anticorrupção? Já ouvi, enfim, em diversos debates, respostas distintas. Alguns entendem que
basta apresentar a proposta ao CAD, outros entendem que 2 propostas têm que ser apresentadas, e me parece que esse tem sido o entendimento predominante. Quer dizer, dentro das respectivas competências, o CAD vai conferir os benefícios da leniência no que diz respeito às implicações antitrust, e a autoridade competente para tomar o acordo no âmbito da lei anticorrupção o fará com relação aos efeitos da legislação anticorrupção. Aí a pergunta vem, bom, é possível então que alguém chegue primeiro no CAD e outra pessoa chegue primeiro na autoridade competente para o acordo na lei anticorrupção? Parece que sim. Parece que sim. Agora, isso não é necessariamente um problema. Na verdade, é um dado a mais para ser levado em consideração no momento de uma empresa definir qual vai ser a sua reação ao tomar conhecimento de fatos que possam lhe incriminar. Não é necessariamente um problema, porque ela já pode preparar uma estratégia abrangente atuando nas 2 frentes, e se isso não acontecer, se não for possível ser a primeira a chegar nas 2 esferas, ela pode se valer de benefícios parciais em uma e viver com as consequências no outro. Aí, assim, agora pensando do ponto de vista do aconselhamento para os clientes, a dificuldade para os advogados vai ser dizer para um cliente, olha, se você confessar a prática aqui, em uma determinada esfera, isso pode te expor na outra. Na outra, sem dúvida. E aí caberá ao advogado, juntamente com o cliente, ponderar os prós e contras de cada decisão. Nesse particular, né, e aí eu não quero que me entendam mal, a lei anticorrupção, de uma certa maneira, criou uma instabilidade no programa de leniência existente no âmbito do CAD. Ótimo, porque eu realmente iria agora adentrar nesse tema, né? Quais seriam as suas críticas em relação à nova lei? Ou algum comentário que você pudesse fazer em referência à nova lei anticorrupção? Eu acho que assim, como todo novo sistema normativo, né, aquele que é instituído pela legislação anticorrupção, pela Lei 2.846, ele passa por um período de acomodação, vamos chamar assim. Então, até mesmo porque é impossível antever todas as dificuldades da implementação de um novo sistema, mas na aplicação, na interpretação da lei de dia a dia, é que vai ser possível identificar quais são as suas inconsistências, as suas lacunas, eventualmente até as suas falhas. Eu não diria que, no que diz respeito ao acordo de leniência, que exista propriamente uma falha, mas essa interação com o programa de leniência da legislação antitrust ainda não está totalmente esclarecida, quer dizer, de que maneira essa interação vai acontecer. Isso ainda gera alguma hesitação. Como eu disse, isso cria alguma instabilidade, porque, em se tratando de um cartel para fraudar uma licitação, celebrar acordo perante o CAD pode significar aumento de exposição perante a entidade do poder público que vai tomar o acordo de leniência no contexto da lei anticorrupção. E aproveitando esse último comentário, qual é essa autoridade é também uma outra questão um tanto quanto, eu diria, controvertida. Porque a Controladoria Geral da União e os órgãos equivalentes no âmbito dos estados e dos municípios, embora tenham competência prevista em lei para tomar um acordo de leniência, não tem competência exclusiva para o fazer. Assim, o ente público diretamente prejudicado pelo ato de corrupção também, a princípio, teria essa prerrogativa. A despeito de regulamentos estaduais ou municipais que vêm sendo editados e que tentam, de alguma maneira, elucidar essas questões, mas a lei teria sido mais, ou tenderia a ser mais eficiente, mais eficaz, se ela tivesse estabelecido uma única autoridade para tomar esses acordos de leniência. Até porque isso permitiria criar também um histórico, um corpo, vamos chamar assim, de decisões que servisse para orientar não apenas os administrados, mas a própria autoridade no momento de tomar ou de fazer as exigências para aceitar uma proposta de acordo. O CAD se beneficia muito dessa experiência, dessa expertise que ele vem acumulando. É possível perceber que, ao longo do tempo, os acordos de leniência celebrados pelo CAD são cada vez mais rigorosos, ou, em outras palavras, cada vez mais as empresas precisam efetivamente comprovar a existência de uma prática para se valer
dos benefícios da leniência. E no passado, até porque isso também, o processo de aprendizado também alcança as próprias autoridades, o CAD celebrou acordos de leniência que depois acabaram se revelando insuficientes para gerar um processo que levasse à condenação dos demais investigados. Quer dizer, se não existia provas para a condenação, na realidade o CAD não deveria ter se comprometido com a concessão de benefícios ou concessão de imunidade para uma empresa que não foi capaz de provar aquilo que ela própria dizia. Hoje, a probabilidade disso acontecer é muito menor, porque, como eu disse, o CAD vem aprendendo com as suas próprias experiências, aprendendo com os seus próprios erros e tende a não voltar a cometê-los. Pode até ser que cometa outros, mas não aqueles mesmos. E hoje, para conseguir um acordo de leniência no CAD, a empresa tem que realmente comprovar a existência da conduta, a responsabilidade das empresas identificadas e também dos indivíduos. E o CAD tem que ter capacidade de construir o caso inteiro em cima daquilo que o proponente da leniência tiver apresentado de informação. No contexto da Lei 12.846, isso vai ter que ser criado do zero. E certamente a dificuldade vai ser um pouco maior se mais de um órgão tiver competência para celebrar esses acordos de leniência, porque aí a dúvida vai saber em que medida a experiência de um órgão aproveitará ao outro quando ele estiver negociando com um determinado proponente. Legal. Em relação, para encerrar aqui o nosso programa, em relação à Lei 12.846, que ainda não foi regulamentada com o decreto, qual é a sua expectativa em relação ao que deve vir nesse decreto? O que, na sua opinião, não deveria faltar nesse decreto que regulamenta a nova Lei 12.846? Olha, correndo o risco de ser repetitivo, mas eu acho que um dos pontos fundamentais da regulamentação é justamente estabelecer parâmetros mínimos para a celebração de acordos de leniência, quer dizer, como acontece na legislação anticoncorrência, na legislação antitruste e na regulamentação da Lei 12.529 pelo CAD. Por exemplo, aquele que vai propor um acordo de leniência, ele precisa ser o primeiro a chegar, evidentemente, precisa comprovar documentalmente a ocorrência da prática e ser capaz de identificar todos os responsáveis, ou, se não todos, a grande maioria. Tem também o dever de cooperar com a investigação durante todo o curso do processo e somente ao final do processo, tendo sido cumpridas todas as exigências feitas pelo CAD, todas as condições impostas ao proponente da leniência, é que ele poderá então receber os benefícios. O acordo precisa ser declarado cumprido para que a punibilidade criminal dos indivíduos seja de fato extinta e para que a empresa fique de fato isenta de multa no contexto do processo do próprio CAD, do processo administrativo no âmbito do próprio CAD. Então, estabelecimento de parâmetros mínimos a serem observados em cada uma das negociações, eu acho que isso seria importante, mas acima de tudo, definir a competência para a tomada dos acordos. Não me parece que seja adequado permitir que o ente público diretamente afetado pelo ato de corrupção tenha o poder de conceder imunidade para esse ato. Se não por mais nada, conceder redução de pena para esse ato. Se não por mais nada, porque não se pode descartar a priori a possibilidade de que o próprio ente público tenha participado do ato. Quer dizer, aquele que terá o poder de reduzir as penas do corruptor tenha sido o beneficiário direto do ato de corrupção. Do ponto de vista institucional, isso me parece que gera uma inconsistência. Seria melhor que os órgãos incumbidos de fiscalizar tivessem essa prerrogativa. Acho que é importante delimitar também o papel dos ministérios públicos, porque a experiência do CAD é interessante nesse aspecto também. Mesmo antes da entrada em vigor da Lei 12.529, as pessoas que se dispunham a ir ao CAD e reportar a existência de um cartel
não eram processadas criminalmente, ainda que tenham participado da conduta e ainda que não existisse previsão na lei de imunidade penal. E por quê? Porque o Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal quanto os Ministérios Públicos Estaduais, sensíveis à relevância do programa de leniência como instrumento de investigação, assinavam um acordo juntamente com o CAD. E embora isso não gerasse obstáculo formal a que se instaurasse uma investigação criminal contra o leniente, mas isso era uma sinalização de que aquele leniente não seria prejudicado pela sua própria iniciativa de denunciar a conduta. A lei anticorrupção não prevê imunidade criminal para o indivíduo que propõe a leniência, mas seria desejável, até para que o programa de leniência no âmbito da lei anticorrupção também seja bem sucedido, que a autoridade competente para tomar o acordo de leniência envolva o Ministério Público nas negociações e obtenha do Ministério Público, vamos chamar assim, a expressão obviamente não é utilizada aqui no seu sentido técnico, um aval para a concessão daqueles benefícios. É uma maneira de assegurar para o administrado um mínimo de segurança quanto aos efeitos daquela iniciativa na sua esfera privada e, por outro lado, tende a tornar o programa mais eficaz, isso à luz da experiência que o próprio CAD já teve. Isso foi tão importante no programa de leniência da legislação antitrust que até o Congresso Nacional se sensibilizou e fez incluir no então projeto de lei que culminou com a Lei 12.529 a previsão de que o proponente da leniência, desde que cumpridas as exigências formalizadas no acordo, receberia não só imunidade no âmbito administrativo, mas também na esfera criminal. Ainda que possa existir uma ou outra opinião questionando a constitucionalidade desse dispositivo, é certamente uma medida tendente a aumentar a efetividade desse importante instrumento de investigação. Muito bem. Doutor Olavo, agradeço uma vez mais, em nome da Conexão Ética, pela sua participação hoje e sua contribuição aqui para o desenvolvimento dos profissionais das áreas de ética, integridade, compliance, encerrando nossa transmissão de hoje. Até breve. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.